Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado e moro em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje, 26, né? 26 de dezembro de 2025. Eu espero que tenham passado um Feliz Natal, muita paz, muita saúde. Também um Feliz Natal ainda para todos, né? Os meus ouvintes. Eu tive um Natal muito feliz, graças a Deus, né? Estou muito bem, graças a Deus, com saúde. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar vivo, por mais essa oportunidade de estar com vocês. Agradeço também aos 902 inscritos. Eu estava com 898 e finalizo hoje, inicio hoje a gravação desse vídeo com 902 inscritos. Isso é muito bom. E a proposta continua. Eu não vou falar até o final do ano para nós ultrapassarmos os 1000, porque falta muito pouco. Então, mas a meta continua, a gente ultrapassar 1000 inscritos o quanto antes. Eu quero também agradecer aos comentários, né? Eu não tô com tempo de ler todos, mas eu agradeço muito, viu? Eu leio alguns, né? Uns eu excluo, que são agressivos, e eu não aceito porque não é por causa da minha causa, mas sim porque você não tem o direito, você que é uma pessoa educada, não tem o direito, né? Não pode se submeter a uma opinião agressiva, uma opinião desonrosa da dignidade da pessoa humana. Portanto, foi agressivo, eu corto. Tá? O resto não, se você discorda de mim, parabéns, eu mando, dou ok, fico feliz. Mas eu só não aceito as agressividades. Eu deixo também aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu peço mais uma vez desculpas antecipadas, porque eu estou gravando com o microfone. Porque o outro telefone que eu consigo gravar sem microfone, ele está com um problema, que a câmera está de uma forma regulamentada que ela me dá um limite. Ela diz assim, hoje eu só tenho 14 minutos, 14 minutos não dá. Então eu tive que mudar de telefone para poder atender aos interesses. Bom, hoje o meu tema é geral. Eu vou falar sobre vários temas, mas o título eu escolhi assim: Brasil em alerta, inflação, corrupção e a batalha pelo poder em 2026, que é o que a gente está vivendo. O Brasil não se fala de outra coisa a não ser de inflação, meta de inflação, juro e corrupção. O Brasil é o país da corrupção. Vamos lá, inflação. Eu começo, portanto, dizendo assim: inflação na meta. Segundo o Mirim Leitão, e artigo publicado em O Globo, de 23/12, portanto, véspera de Natal, né, terça-feira, a prévia de inflação em dezembro do IPCA 15 fechou em 4,41%, acumulado nos 12 meses, dentro do intervalo de tolerância da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. De acordo com os dados divulgados na manhã desta terça-feira, naquele caso de terça-feira, o índice avançou 0,25 em dezembro, alta de 0,5 percentual em relação a novembro. De certa forma, é muito interessante que a inflação mantenha-se dentro da meta, mas mesmo assim 4,41 ainda é muito alto porque a previsão é 3%. Fica difícil de falarmos de queda de inflação, né? Quando temos um governo gastador, um governo que não põe limite nos gastos, um governo que expande, esbanja promessas com recursos, né? Com dinheiro público distribuindo benesses para o povo. Eu não sei se eu não estou fazendo uma crítica direta, mas quanto mais dinheiro em circulação, mais a inflação, mais dívida que se acumula e não tem como a gente baixar a inflação. O governo Lula não é um governo que tem preocupação com a inflação, lamentavelmente. Eu falo também do mau caratismo dos petistas, né? A declaração do ex-presidente da Câmara, deputado João Paulo Cunha, que foi cassado e voltará e será eleito, lamentavelmente, por São Paulo no ano que vem, é de lamentar. Ele diz assim: só no Brasil, abro aspas, né, para o João Paulo Cunha, só no Brasil, sobre a complacência do Banco Central, de costas para a sociedade, o orçamento destina 2 trilhões para pagar juros a meia dúzia de rentistas. Como sabemos, o PT nunca teve intenção de baixar juros. O PT nunca se preocupou com uma política efetiva de corte de gastos. Então é mau caratismo desse deputado, esse ex-deputado,
vir agora colocar a culpa no Banco Central. O Banco Central faz o que pode. O Banco Central não baixa a inflação porque quer. O Banco Central não aumenta a taxa de juros porque quer, mas as circunstâncias do mercado. O Banco Central trabalha com a meta de inflação, que é a função dele. Não podemos agora, esse deputado mentiroso, né, que quer aparecer contra o Banco Central. O Banco Central não tem culpa. A culpa da inflação alta, a culpa da conta de juros é do governo do presidente Lula, como o governo de Bolsonaro, como foi até do governo de todos os governantes que não se preocupam com o gasto público, gastam de forma errada, não se preocupam com o país, se preocupam só com eles, nos interesses deles e nos conchavos. Né? Para você ver a preocupação, cidade sem prefeito. Uma cidade do Maranhão amanheceu sem prefeito, sem vice-prefeito e sem os 11 vereadores. Todos foram presos por corrupção. A cidade chama-se Turilândia e tem cerca de 31 mil habitantes. A corrupção, gente, chegou a um estágio perigoso. Você vê uma cidade que consegue todo o poder, né? Poder executivo, poder legislativo na cadeia. Né, o prefeito preso, com o vice-prefeito, que até uma vice-prefeita, né, e os 11 vereadores. Isso é uma vergonha, mas isso é no Maranhão, mas isso, se for apurar, é nos 5.569 municípios. Essa corrupção, essas empresas fantasmas, licitações que só ganham um fornecedor. Gente, não pode, uma prefeitura só tem um fornecedor. Eu me lembro do governo do Sérgio Cabral, que foi uma lástima, você só ganhava a licitação para as construções de Sérgio Cabral uma empresa de engenharia. Só aquela empresa. Será que só aquela empresa de engenharia tinha capacidade técnica de atender às exigências do governo? Não, é conchavo. Né? Da mesma forma, a Lava Jato acabou com a Novo. Cadê a competência da Novo Nó ou a antiga Odebrecht? Quando ela perdeu os favores, né, do governo, a Odebrecht faliu. Né? Claro, eu estou exagerando, a Novo Nó não faliu, mas ela perdeu o pique, ela perdeu aquela de se transformar na maior empresa de construção civil, na maior empresa de engenharia do mundo. Hoje ela se reduz, ela faturava 2, 3, 4 bilhões, hoje se ela faturar 45, 50 milhões é muito. E agora ela até cedeu, não sei por que razão, a maioria do capital que ela tinha na Braskem, que é a menina dos olhos, né, do setor petroquímico. A Novo Nó perdeu completamente o seu poder nessa empresa. Ela transferiu para, não sei se foi para os credores, não sei para quem. Eu sei que eu li, mas eu não me aprofundei. Porque a corrupção era que fazia a Odebrecht ser grande. Né? Corrupção fazia aquela empresa do Rio de Janeiro ser grande. Corrupção faz ser um só fornecedor no município. Não tem lógica isso. Infelizmente, a corrupção chegou a um momento muito perigoso. Muito perigoso. Né? Outra vergonha nacional, né? Por isso que o meu título hoje, né, ele se coaduna, porque é o seguinte, gente, quando a gente estuda o direito comparado, o que é? Eu vou para as pessoas que não são advogados, não vivem no mundo jurídico. Direito comparado é você comparar o direito do Brasil com o direito dos Estados Unidos, o direito do Brasil com o direito da Argentina, o direito da Argentina com o direito da Alemanha, por exemplo. Compara-se os direitos. E a gente vê no Brasil, as emendas parlamentares correspondem a 22% das despesas discricionárias. Gente, despesas discricionárias, nem todo mundo entende, o mundo do capital, né, da economia e de finanças públicas. Despesas discricionárias são o que, vamos dizer assim, o que sobra, o governo arrecada, por um exemplo, 100 mil. Ele tem 95 mil para pagar despesas obrigatórias. Salário, aluguel, benefícios, poder judiciário, Câmara dos Deputados, ele vai lá e paga. Sobra R$5, tá? R$5.000, para investir aonde ele queira. Ele pode investir na saúde, pode investir na educação, pode mandar fazer uma rodovia nova, pode consertar uma ponte. Desses 5 mil, a Câmara fica com 22, que são as emendas parlamentares. É uma vergonha isso. A Câmara dos Deputados, esse processo
né? Ele desestabiliza o governo desde da redemocratização do país, que nós, sem querer, tem uma expressão de um professor da Fundação Getúlio Vargas, que ele chama de governo de coalizão. O governo de coalizão quer, o governo não tem maioria no Congresso, mas ele faz acordo com o PT, PDT e tal, uma união de partidos, e distribui ministérios, né, e verbas, né, de interesse daquele partido para o Maranhão, para o Pernambuco, enfim, tá. Só que a partir, não me lembro de que ano, eles tornaram as emendas parlamentares obrigatórias. O governo tem que pagar. Então o governo perdeu o controle do poder legislativo, né? Ele agora, o poder legislativo não precisa mais do poder executivo, porque ele tem 22% do orçamento das despesas discricionárias. E é muito dinheiro, é em torno de 70 bilhões de reais por ano. Se você fizer uma conta rápida, dá 38 milhões para cada deputado federal. E ainda tem as bancadas pelos estados, tem as bancadas de oposição, tem as emendas individuais, tem as emendas PIX, que é uma vergonha, porque as emendas PIX, gente, o deputado manda, não precisa dizer para quem mandou, quem recebeu não precisa dizer se recebeu e em que gastou. Você acha que esse dinheiro vai para o povo? Claro que não vai. Volta uma parte para o deputado, e outra parte fica com o prefeito. Por isso que tem deputado andando com 400 e mais de 400 mil reais em sacolas plásticas, dizendo que foi porque vendeu imóvel. Né? Mas isso é dinheiro de corrupção, não tenha dúvida, porque hoje em dia, gente, você não compra, com todo respeito, só a família Bolsonaro é que consegue comprar um apartamento de 6 milhões, uma mansão de 6 milhões de reais e pagar em dinheiro vivo. Só a família Bolsonaro, porque não existe, o mundo é eletrônico, né? Não dá. Realmente é corrupção. Isso chama-se corrupção. E você vê esse caso da cidade do Maranhão, é um caso simples, mas de um efeito muito perigoso. Porque todo o poder da cidade está na cadeia. O prefeito, a vice-prefeita e os 11 vereadores. Só sobrou o juiz, se tiver juiz. Né? Você vê que situação. Aí tem que convocar todos os suplentes, eleger um presidente da Câmara para assumir. Porque a cidade sem prefeito, quem vai assumir talvez seja o Poder Judiciário do Maranhão, vai ter que determinar, designar um interventor, não sei se isso vai acontecer, mas tem que fazer uma nova eleição, né? Ou então chamar os suplentes, e uma nova Câmara, quem vai assumir é o presidente da Câmara, conforme determina a lei. Então é um absurdo o que está acontecendo no nosso país. Dentro ainda de uma perspectiva econômica, banho de água fria na América Latina, tá, gente? Em 2026, a América Latina deverá crescer cerca de 2,3%, enquanto a Índia e o Sudeste Asiático crescerão 6%, e parte da África e da China cerca de 4%. Você vê como a nossa América Latina está degradada, né? Destruída. Tudo em consequência eu não chamo, é um coronelismo, né? Que tem uma expressão que chama-se de caudilhos. Né? Uma família, por exemplo, a Argentina foi destruída, era um dos países mais ricos da América do Sul, mas o peronismo destruiu a Argentina. Né? Veio o Domingos Perón, depois ele botou a mulher dele, aí veio os peronistas todos, claro que teve o golpe de Estado, a ditadura argentina, uma das mais sangrentas, mataram muita gente, perseguiram muita gente. Depois vem essa Cristina Kirchner, que está na cadeia, destruiu o peronismo, destruiu uma Argentina. Da mesma forma, uma Venezuela, Bolívia, Uruguai, Paraguai, você vê essa confusão. E o próprio Brasil, governos populistas, há quantos anos que nós não temos um governo efetivo? Né? Porque nós temos de Fernando Henrique a Lula governo populista. Eles não trabalham para o país, trabalham para eles, né? Dando Bolsa Família, pé de menos, não sei o quê, para acalmar a sociedade. Esse é o grande gargalo da América Latina. Por isso que o Brasil não cresce. O Brasil, se crescer 2%, vamos dar glória a Deus. Não, não é. O Brasil deveria crescer como cresceu, por exemplo, a China, em cerca de 4%, ou os países da África. O Brasil vai crescer 2 e alguma coisa, ou 1 alguma coisa. Então vê como a economia brasileira está estagnada. Mas para os economistas, a economia brasileira está perfeita. O Lula, terceiro ano de mandato de Lula, e está tudo muito bem. O emprego está em alta, os juros. Só tem uma coisa que está ruim, que são os juros altos, que o Lula quer baixar os juros no grito, como baixou a Dilma, né?
e provocou a maior recessão da história desse país, quando Dilma quis baixar os juros no grito. Ronaldo Caiado sairá do governo de Goiás, mas fará seu sucessor? Ronaldo Caiado pretende disputar a presidência da República, garantindo a eleição de seu sucessor em Goiás. Marconi Perillo acredita que pode virar o jogo. Eu acho impossível. O PL e o PT aparecem mal nas pesquisas naquele estado. Adriana Arcos, que afirma que o PT terá o candidato próprio. Tem mais um. A Adriana Arcos seria a liderança do PT mais efetiva, mais forte em Goiás, e infelizmente ela não tem a mínima chance. Bolsonaro confirma Flávio como candidato em 2026. Essa é a notícia quente, né? Bolsonaro, internado em Brasília, escreveu uma carta confirmando Flávio Bolsonaro como candidato. Alega injustiças e fala em continuidade do clã. A candidatura de Tarcísio de Freitas perde sentido para a família. A direita radical decide seguir a carreira solo, ou seja, está uma confusão. Mas essa decisão de Bolsonaro é para frear a esposa, a Michele, que a Michele está com um discurso de candidata nacional. Ela não está interessada, não é o discurso da Michele não é um discurso que ela queira ser, por exemplo, candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Você vê como ela fez a expertise. Ela chamou nas redes sociais do PL, claro que ela não tinha direito à rede nacional, no mesmo horário enquanto o presidente Lula faria um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. Então ela está competindo, ela quer porque quer que ela seja a candidata ou ela seja a vice de Tarcísio de Freitas. Só que o Centrão não aceita um vice da família Bolsonaro. Então a confusão na direita é muito grande. Então eu não estou torcendo se der certo, se der errado, só sei o seguinte, que isso é camisa 10 no time de Lula, né? Quanto mais a direita brigar, melhor para o Lula, né? Que fica isolado, né? E ele faz uma grande coalizão com o PSOL, PDT, ele já está negociando com o PDT, com o PSB de Kassab, que está sempre em cima do muro, tanto faz. Kassab é onde chamá-lo, der dinheiro ele vai, né? Kassab me dá dinheiro que eu vou. A gente sabe que esse partido político no Brasil não tem ideologia, eles estão onde tem dinheiro, né? Agora, PL com palanque na Bahia, tá, gente? Bom, como eu já falei no vídeo passado, palanque que antigamente a gente falava dos comícios, né? Como os comícios infelizmente acabaram, a gente ainda está com essa, vamos dizer assim, é a base, vamos chamar de base, né? O Antônio Carlos Magalhães Neto será candidato ao governo da Bahia e apoiará o candidato de Bolsonaro. O Centrão busca sempre o controle do orçamento público, né? É isso que tem. O objetivo é o cifrão. Então, o que acontece? O Centrão não está interessado em governar o país. Ele está interessado no orçamento. E essa direitona, né, do Antônio Carlos, né, Magalhães Neto, que é uma vergonha, da Bahia, simplesmente vai disputar o governo da Bahia, mas o Centrão deve ter o apoio do Centrão, que não tem ideologia nenhuma, eles estão lá por dinheiro. Onde é o dinheiro, o Centrão vai lá. Apesar de que o Centrão está desconfiando, não está aceitando a candidatura de Flávio Bolsonaro. Como eu falei anteriormente, não sei como ficará, mas esse Antônio Carlos Magalhães Neto na Bahia fortalece muito Flávio Bolsonaro, que foi um estado onde o Lula foi muito bem votado. Foi naquele estado em Minas, onde o Bolsonaro mandou a Polícia Federal fazer isso eu esqueci, né? Parar ônibus no dia das eleições para proibir as pessoas de irem votar, para tardar a chegada das pessoas às urnas, porque Lula teve 70% dos votos. Tomara que o Antônio Carlos Magalhães dispute. Eu até gosto dele, não acho ele um político. Lamentavelmente, ele é muito confuso, né? Ele se fez negro, se declarou negro, gosta de aparecer. Não tem a linguagem, o tato do avô, né? O avô, Antônio Carlos Magalhães, ia na porrada, né? Os assessores dele, ele dava coice. Ele mordia os assessores dele e ninguém percebia. Quando os candidatos a governo da Bahia falavam alguma coisa que ele não gostava, ele dava um coice no adversário, e o adversário sabia, o meu chefe não quis. Antônio Carlos Magalhães era grosso, era estúpido. O ACM Neto fica por aí, né? Fica devendo. Mas então o PT tem um palanque bom na Bahia. Isso favorece, sem dúvida nenhuma, o governo Bolsonaro. Desculpa, o PT não. O Centrão, né, e o
o Flávio Bolsonaro tem um bom respaldo em Salvador, ou na Bahia, que é onde o presidente Lula é muito bem votado. O Geraldo Alckmin quer ser vice novamente. O presidente Geraldo Alckmin manifestou o desejo de ser novamente vice de chapa de Lula. Eu acho perfeito. O Geraldo Alckmin é o vice ideal. O Geraldo Alckmin, eu estou comparando com o Marco Maciel, que foi vice de Fernando Henrique durante 8 anos, sempre auxiliou o Fernando Henrique, nunca tentou desestabilizar o governo Fernando Henrique. O Geraldo Alckmin também está com muita ética, exercendo lá, claro, a posição de vice, mas ele também é ministro da indústria, né? E está fazendo um papel perfeito. Eu reconheço, eu admiro muito a posição de Alckmin, sempre como governador, sempre como político, né? A gente pode discordar, às vezes, das ideias, mas a ética da função que o Geraldo Alckmin está desempenhando no governo Lula, não tem por que o PT não querer que Geraldo Alckmin forme a chapa com Lula em 2026. Eu acho que é o vice perfeito. É o vice que todo mundo gostaria de ter, como foi Marco Maciel, um exemplo de homem digno, um exemplo de político brasileiro, que lamentavelmente nos deixou e que nos faz muita falta. Ai, ai. PT em busca de maioria no Senado. O PT definiu o Senado como prioridade para 2026. Busca lançar, portanto, candidaturas próprias e formar maioria. As eleições serão decisivas para a democracia, e para um eventual quarto mandato de Lula, né, gente? Sem dúvida nenhuma. Eu já falei em vídeos passados, e não custa lembrar, é o seguinte, que as eleições de 2026, elas não têm como objetivo a presidência da República. A presidência da República, caso o PT ganhe ou o PL ganhe, é um prêmio. Eles não vão dar a mínima importância. Então tem que botar no candidato Bossal, né? Porque Flávio Bolsonaro ser o presidente da República, pegar a mulher de Bolsonaro, outra Bossal, e colocar como candidato a presidente da República e o povo abraçar essa candidatura é muita imbecilidade, vocês me desculpem. Porque são pessoas analfabetas. Flávio Bolsonaro é um analfabeto, ele não entende de nada, ele usa slogan e o povo está comprando. Como comprar o slogan de Bolsonaro, né? Pátria, família, não sei o quê, né? Bandido bom é bandido morto, né? Votaram em Bolsonaro por isso, né? Quem pega Covid é não sei o quê, né? Então, esse é o grande problema, né? Então, a eleição efetiva do ano que vem, gente, é para deputado federal e deputados e senadores. Porque o que a direita quer, ela quer fazer maioria no Senado para poder atrapalhar, para poder desestabilizar o Supremo Tribunal Federal. E se romper a hegemonia, a harmonia dos três poderes, cria-se uma ditadura. Sem dúvida nenhuma. Se a direita ganhar em 2026, vai ser a partir de 2027 um golpe de Estado e uma ditadura. Apesar de que eu vou usar 2 minutos para reclamar de uma coisa. Eu não estou aqui, não vou fazer uma defesa de Alexandre de Moraes. Só é o seguinte, eu não vejo crime nesta situação, relação do Alexandre de Moraes com o presidente do Banco Central. Os poderes se comunicam, os poderes se ajustam. Não pensem, senhores, que uma Câmara, quando vai votar, por exemplo, lá em 1976, quando votaram a aprovar a Lei 6.404, que é a lei das ações, das sociedades anônimas. Quem discutiu mais aonde foi? No Banco do Brasil, que era quem precisava o mercado de capitais. Então, quando vão votar um projeto desse, os ministérios se comunicam. Então, as decisões da Lei Magnitsky, o próprio Banco Master, que quando quebra, os poderes têm que se comunicarem. É independente de uma decisão de Alexandre de Moraes. Eu não estou defendendo Alexandre de Moraes, mas não é crime um ministro do Supremo conversar com o presidente do Banco Central, como o ministro do Supremo conversar com o presidente da República, o ministro do Supremo conversar com o ministro da Fazenda e assim sucessivamente. O ministro da Fazenda conversar com o ministro do STF. Você vê, não permitimos, desculpa, que o governador de São Paulo faça lobby no Supremo Tribunal Federal para dar anistia para Jair Bolsonaro? Por que nós estamos agora fazendo um inferno contra esses encontros que o ministro do STF teve com o Banco Central?
Agora, eu acho ilícito, não é ilícito, a palavra, desculpa, eu não vou usar a ilicitude, a palavra ilicitude, mas é imoral, por exemplo, essa questão do Banco Master, a esposa de Jair, do ministro, ser uma grande advogada, cara, ela está no mercado, contrata-se quem quer, né? Agora, ela tem um contrato com o Banco Master e ser esposa do ministro do STF e em seguida esse banco quebra, fica suspeito. Mas não dá para... Gente, se for fazer assim, não vai sobrar nenhum escritório em Brasília. Todos os escritórios de representação de advogados em Brasília são ligados com o lobby, com a influência, com o jogo de influência com os três poderes. Não pense você que Brasília não é... A único lugar sagrado em Brasília é a igreja de São Judas Tadeu e a catedral. O resto é uma geração de corrupção e de troca de poderes e de favores. Não pense, os senhores, que só o ministro Alexandre de Moraes tem o compromisso. Provavelmente as filhas de Fux, os netos de Fux, a esposa de Fux, são juízes, desembargadores, advogados que trocam com... Isso acontece na Corte dos Estados Unidos também. Não pense, senhores, que a Corte dos Estados Unidos ela tem contato com grandes advogados. Os advogados nos Estados Unidos, eles sabem qual é a opinião, porque nós advogados, precisamos de saber como pensa o tribunal. Ora, para ganhar uma questão, eu tenho que saber como decide o STF. Para isso, se eu tenho dinheiro, eu posso ir toda semana em Brasília e marcar um almoço com o ministro? Por que eu não faço isso? Quantos advogados de Recife, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul não vão semanalmente a Brasília para almoçar com ministros, com os assessores, para colher informações? Vamos acabar com essa hipocrisia de querer agora puxar o tapete do ministro Alexandre de Moraes. Porque se for para fazer com Alexandre de Moraes, tem que fechar Brasília, fechar todos os escritórios de representação. As grandes empresas de construção, as empresas que têm interesses no orçamento público, tem grandes lá mulheres lindas, famosas, almoçando, jantando com os assessores, com as pessoas que fazem as licitações, dando sugestões para que a licitação seja favorável àquelas empresas. Brasília é isso, gente. Brasília é negociação, Brasília é troca de dinheiro, Brasília é troca de gaveta, Brasília é a cidade da negociação. Não estou defendendo o ministro Alexandre de Moraes, mas Brasília é essa grande, assim, cópula, né, esse conjunto de organizações governamentais, não governamentais, que se conflitam, que se conversam, que se entendem. Na Constituição de 1988, 1986, na Constituinte, eu morava em Brasília e cansei de participar de reuniões de lobby para favorecer determinados setores. O pior constituinte que tivemos em 86 e 87 foi o Lula. O Lula era o pior constituinte, ele trabalhou constantemente contra a Constituição. E, no entanto, Lula agora não é o queridinho, Lula agora não é o presidente do país. Vamos parar com essa hipocrisia. Ou a gente coloca... Aí tudo bem, vamos resolver os problemas de Brasília. Vamos legalizar o lobby, criar uma lei. Por que o Congresso Nacional não vota uma lei criando o lobby? Mas não, o lobby não é crime, mas também não é crime, mas também não tem lei que o regulamente. E o lobby é uma coisa reconhecida, é uma profissão reconhecida no mundo inteiro. É uma diplomacia. Ok, gente? Muito obrigado e até segunda-feira.